Olá, tudo bem, gente? Então, a aula desta semana vai ser uma introdução ao segundo modo verbal que nós temos na língua portuguesa. Nós vimos na semana passada todos os tempos verbais do modo indicativo, que é aquele que mostra o que? Certeza. Agora nós vamos para um outro modo que ele tem três tempos que trabalham com a ideia de dúvida, de possibilidade ou de hipótese. Esses três conceitos eles têm uma relação bem próxima um do outro. Todos eles, né, trabalham com o que? Aquilo que pode ou não se realizar, né? Os três então têm esse sentido de não concretude, ou seja, algo que não é concreto, algo que não tem certeza. Olha lá, vamos ao nosso quadrinho branco maravilhoso. Aí nós vamos trabalhar com a comparação do modo indicativo com o subjuntivo. Por exemplo, quando eu escrevo assim, ó, eu compro ameixas na feira. Nós temos o verbo qual aqui? O verbo compro. Esse verbo mostra o quê? Uma ação que aconteceu quando? Passado, presente ou futuro? Presente, eu compro. Ele pode ser uma ação que está acontecendo agora, ou seja, no momento da fala, ou pode indicar um hábito dessa pessoa. Lembram disso? Então, ó, a gente escreve então que esse verbo está no presente. Deixa eu ver se eu não estou tapando. Do indicativo. Por que é presente do indicativo? Porque mostra uma ação que está acontecendo agora e que ela é concreta, ou seja, que ela acontece de fato, sério. Ela está acontecendo mesmo. Agora, se eu escrever assim, ó, talvez eu compre ameixas na feira. Ainda esse verbo compre está indicando algo que é no presente, que é no momento da fala do eu, né? Eu, né? Talvez eu compre ameixas na feira. Só que esse presente aqui, ele tem uma certa diferença com aquele presente ali. Por quê? Porque esse presente aqui, compre, ele não trabalha com a certeza. Ele trabalha o quê? Com a dúvida, com a possibilidade ou com a hipótese de eu comprar ameixas na feira. Ou seja, não é mais uma ação que é certa, mas sim uma ação que trabalha com a dúvida. Então esse tempo verbal, ele é o chamado presente do subjuntivo. Então, o subjuntivo tem três tempos verbais: presente, passado e futuro. Só que os três vão trabalhar o quê? Com essa ideia de possibilidade, de dúvida, de algo que não se realizou mesmo, né? Agora vamos para outras frases ali, ó. Eu comprava ameixas. Aqui a gente tem o que? Passado, pretérito. Como é uma ação que se estendeu no tempo, lá no passado, é o chamado pretérito imperfeito. Por quê? Porque a gente não tem um limite certo para essa ação lá no passado. E é uma ação que tem certeza ou dúvida? Eu comprava. É certeza, era algo que eu fazia. Então, a gente fala que é pretérito imperfeito do indicativo. Agora, se eu escrever assim, eu comprasse, principalmente a gente usa essa forma verbal principalmente com C. Se eu comprasse ameixas, aí sim. É uma ação que também está lá no passado, comprasse. Comprasse o quê? Te leva lá para o passado. Só que essa ação, se eu comprasse ameixas, ela realmente aconteceu? Não, ela não aconteceu lá no passado. Eu estou pensando na possibilidade, ou seja, na hipótese de ela ter acontecido lá, mas ela não aconteceu.
Eu estou assim brincando de dúvida, uma dúvida lá do passado. Então a gente tem o chamado pretérito imperfeito, por quê? Porque é uma ação também que se estende no tempo, e só que é do subjuntivo. O subjuntivo, então, sempre marca isso, gente. Marca a dúvida, a possibilidade ou a hipótese. Tranquilo? Agora, se eu escrever assim, eu comprarei ameixas. Aqui a gente tem o futuro, mas é o futuro do presente. Deixa eu aumentar o quadrinho aqui. Do indicativo. Por quê? Porque eu dou uma sensação de certeza para esse futuro. Deixa eu ver se não está tapando ali. Opa! Eu dou uma sensação de que eu vou realmente comprar. Uma sensação de certeza, que eu vou mesmo, de fato. Por causa disso que eu uso o modo indicativo. Agora, se eu escrever assim, ó, quando eu comprar ameixas, esse futuro ele tem uma diferençazinha com esse outro futuro aqui, não tem? Ó, quando eu comprar e eu comprarei. Eu comprarei parece que tu tá dando uma sensação de certeza. Agora, quando eu comprar, já saiu da certeza e nós estamos na possibilidade que pode ou não acontecer. Ou seja, é um futuro incerto. Então, quando a gente tem esse futuro incerto, a gente fala que é o futuro do subjuntivo, que é aquele futuro que pode ou não acontecer, em que resta uma dúvida sobre a sua ocorrência ou não. Então, vocês estão vendo aqui a introdução ao modo subjuntivo, porque na próxima semana nós vamos entrar mais profundamente nisso aí. Tranquilo? Agora vamos ao nosso material. Ali que nós colocamos ali, o modo subjuntivo compreende os tempos verbais, que são três, né, que eu falei anteriormente, que indicam dúvida, possibilidade ou hipótese, ou seja, algo não realizado nas três possibilidades temporais, no passado, no presente ou no futuro. Então, a dúvida está nos três tempos possíveis. Ó, tem essa tirinha aqui que fala de um diálogo entre Deus e Adão. Ó, Deus, eu preciso de alguém que me ame, que me compreenda, que me entenda e seja companheiro. Aqui nessa primeira parte da tirinha, ó, Deus eu preciso. Aqui preciso é o que? É modo indicativo, porque indica certeza, é algo que tu estás certamente falando. Agora, alguém que me ame. Esse ato de amar, ele tem certeza ou é apenas um desejo, uma possibilidade? É um desejo, é uma possibilidade, algo que pode ou não acontecer. Ó, alguém que me compreenda. Esse ato de compreender é uma certeza ou é uma possibilidade? Possibilidade também, alguém que me compreenda, talvez me compreenda. Que me entenda, entender aqui também está na possibilidade, e seja também está na possibilidade, alguém que seja companheiro, talvez isso aconteça ou não. Então, ó, ame, compreenda, entenda, seja, tudo isso indica desejo. Quando a gente pensa em um desejo para agora, né, ou para um tempo bem próximo de nós, nós utilizamos o presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo, então, ele é aquele tempo verbal cuja função é indicar o que? Um desejo que seja para já ou para um tempo próximo de nós. Mas sempre nesse campo da dúvida, da possibilidade que pode ou não acontecer, porque é o presente do subjuntivo. Tranquilo? Então ali está a explicação. E agora a gente vai para outro texto para ler também e para compreendê-lo. Aquela cantiga bem clássica. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóvel matar gente, mas para criança brincar. Se esta mata fosse minha, eu não deixava derrubar.
Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Vocês viram que foram sublinhados três verbos, as duas ocorrências do fosse e o cortarem. Ó, se essa rua fosse minha. Esse ato de ter alguma coisa, de ser alguma coisa, isso está lá no passado. Se essa rua fosse lá no passado, se essa rua fosse minha, se eu fosse dono dela antes. Só que isso aí não é algo que é certo, algo que aconteceu. Isso aí está no terreno da hipótese. Ou seja, eu estou pensando em alguma coisa que deveria ter acontecido lá, mas de fato não aconteceu. Então essas duas ocorrências do fosse indicam o quê? O pretérito imperfeito do subjuntivo, cuja característica são esses dois s's e o e. Todos os verbos que se encontram nesse tempo verbal, eles apresentam esses dois s's e e. Cantasse, fizesse, pulasse, amasse. Isso mostra o quê? Ação no passado, que ela não aconteceu, mas que eu estou pensando na possibilidade de ela ter acontecido. Agora vamos atentar para essa frase aqui, ó. Se cortarem todas as árvores. Isso é uma ação que vai acontecer quando? Passado? Não. Presente? Não. Futuro. É lá no futuro. Se lá no futuro cortarem todas as árvores, ou seja, é uma ação que há uma possibilidade ou não de acontecer, ou seja, é um futuro incerto. Quando é futuro incerto, nós utilizamos o que? O futuro do subjuntivo, como eu estou destacando aqui, ó. Futuro do subjuntivo. Agora vamos aos exercícios. Uma tirinha do Armandinho. Ó. Se eu soubesse que seria assim, se eu soubesse, eu faria tudo de novo. Vocês veem que essa tirinha tem três quadros. O primeiro quadro ele se encontra triste diante da lápide de um animal morto ali, né? É o cãozinho dele que está morto. Se eu soubesse que seria assim, aí depois no segundo quadrinho ele está rindo. Por quê? Porque ele está lembrando. Se eu soubesse, eu faria tudo de novo. Ó, em quantos quadrinhos o menino usa verbos que indicam algo não realizado, ou seja, apenas na ideia da possibilidade ou da hipótese. No primeiro e no segundo, né? Se eu soubesse, ou seja, lá no passado, algo que não se realizou, né? Ó, a forma verbal soubesse indica ação no passado, no presente ou no futuro. Passado. Esse verbo mostra a sensação de certeza ou de possibilidade? Possibilidade. Por que o menino diz no último quadro que faria tudo de novo? Porque ele foi muito feliz com o cãozinho dele. Então ele, mesmo que o cachorro tenha, né, morrido, ele o teria novamente. Porque foi muito feliz ao lado dele. Agora o texto 2, exercício 2. Leia o texto abaixo e responda as questões. O pai leva o filho ao zoológico. Lá, o garoto olha a girafa, o elefante, o tigre, o macaco, toda a bicharada de um lado para o outro, atrás de grades. Diante disso, o menino exclama: Pai, quando eu crescer, serei advogado. Para quê, filho? Para eu soltar todos os animais. Aí no exercício A é para vocês colocarem esses verbos do texto, mas vocês têm que lê-los no texto para ver se esses verbos indicam certeza ou dúvida, ou seja, se eles estão no modo indicativo ou no subjuntivo, que nem leva. Leva tá ali, ó, o pai leva. Certeza, modo indicativo, olha. Lá o garoto olha, é certeza, modo indicativo. Exclama, ó, o menino exclama, certeza, modo indicativo. Quando eu crescer, já não é certeza, é uma possibilidade. Ele pode ou não crescer, porque ele pode morrer, né? Então aqui o crescer, o último, é o subjuntivo, por quê? Porque é uma possibilidade. Ele pode ou não crescer.
Dos verbos do exercício anterior, apenas um mostra uma ação a se realizar no futuro. Qual? A frase aqui, quando eu crescer. Quando eu crescer, o verbo crescer mostra uma ação cuja realização é certa ou incerta. Incerta. Em qual tempo verbal esse verbo se encontra? Futuro do subjuntivo. Tranquilo? Espero que tenham gostado e façam o tema e mande para o professor.